Então, o que o Lula e o Bolsonaro têm, até pela visibilidade que já tiveram, por terem estado no cargo de presidente da República, que dá uma capilaridade nacional, você tem a máquina de propaganda, é que eles têm um eleitorado deles. Então, você tem pessoas que querem escolher aquela figura específica, individual. E mesmo elas tendo uma rejeição no restante da sociedade, você não tem, eventualmente, outras pessoas que consigam ter aquele grupo de eleitores capaz de batê-las no primeiro turno. E essa é uma grande dificuldade para que a pessoa chegue no segundo turno, que aí no segundo turno ela consegue trazer outros segmentos da sociedade por rejeição ao outro lado. Sim. Então, o que eu ia dizendo é que o Eduardo, defendendo tarifaço, né, que chegou a 50% lá dos produtos, imposto pelo governo Donald Trump nos Estados Unidos, que agora está negociando com o Lula, e aí ele vai mudando de posição também, vai ficando cada vez mais ridículo. E o Eduardo, ele acabou desgastando também a família com determinadas atitudes. Não é que desgaste na bolha, mas fora da bolha, porque aí até potenciais candidatos à direita mostraram que, olha, a gente tem que ficar do lado aqui dos exportadores brasileiros, porque eles ajudam na economia, geram emprego, dão comida. Então você tem a exportação do café, de suco de laranja, etc. Tudo isso vai ficar prejudicado? Não, porque eles estavam querendo usar o tarifaço como uma faca no pescoço para que o Congresso Nacional aprovasse uma anistia ou para que o Supremo Tribunal Federal desistisse de condenar o Jair Bolsonaro ou qualquer poder desse qualquer tipo de alívio. Então, o tarifaço, a lei Magnitsky, imposta ali contra ministros do STF, tira visto para os Estados Unidos, etc. E agora, que isso não adiantou, porque Jair Bolsonaro foi condenado, os ministros não deram bola. Claro que, enfim, pode ter uma consequência pessoal, Luiz Roberto Barroso acabou saindo do Supremo Tribunal Federal, isso pode estar associado, mas o fato é que no voto, no julgamento para condenar Jair Bolsonaro, não houve um recuo. Não sei se seria diferente, se aconteceu algum tipo de efeito contrário, que não dá para saber, sem a lei Magnitsky, se seria a mesma condenação. Mas ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, agora, eles lançam uma outra cartada, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro. O Flávio tem um telhado de vidro gigantesco. Ele foi investigado pelas mal chamadas rachadinhas, um esquema de peculato em gabinete, por um histórico de funcionalismo fantasma. Acabou sendo aliviado por meio de manobras processuais muito semelhantes a que aliviaram o Lula, sempre com contatos, os embargos auriculares, cafezinho com o ministro de Tribunal Superior, Jair Bolsonaro dizendo que indicaria o João Otávio de Noronha do STJ para uma vaga no Supremo Tribunal Federal se fosse reeleito. O João Otávio de Noronha dá a decisão favorável ao Flávio para anular a quebra de sigilo. Gilmar Mendes, de quem a família Bolsonaro se aproximou. Outro dia saíram as mensagens entre eles, inclusive o Jair estava dizendo lá para o Eduardo que não era para criticar o Gilmar. Jair Bolsonaro, ele nomeou uma série de pessoas próximas do Gilmar para cargos. Eu estava falando isso no vídeo que eu publiquei ontem no meu canal, lembrando rapidamente, que foi o advogado Rodrigo Mudrovich, que o Bolsonaro indicou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, que é ligada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que é para onde, olha só, a gravidade disso, é para onde você pode recorrer do ponto de vista jurídico, no exterior, quando você entende que ministros do Supremo Tribunal Federal estão cometendo violações de direitos humanos. Aí você olha para o STF e fala assim, o STF está cometendo violações de direitos humanos, então eu vou recorrer à corte. Aí você vai lá na corte, é o advogado do Gilmar que está lá, e quem botou ele lá foi o Jair Bolsonaro, entendeu? Entendi. Que também nomeou marido de assessora do Gilmar, nomeou chefe de gabinete do Gilmar, nomeou primo do Gilmar, e ainda depois de sair da presidência da República, foi lá fazer campanha para o irmão do Gilmar, em Diamantino, em Mato Grosso, inclusive com dinheiro do fundo partidário do PL, do partido dele. Então a família se aproximou aí do Supremo Tribunal Federal e o Gilmar, naquela época, foi um dos ministros na segunda turma do STF que deu voto para garantir o que na época se convencionou chamar de foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro, que era um caso inédito. Eles fizeram uma manobra, Gilmar Mendes, ele era conhecido por umas paradas de tipo soltar a galera, né? Que o Alexandre de Moraes tomou o holofote, né? Ele ficou mais por trás na articulação, deixou o Moraes na frente de xerife, mas sempre foi o
maior articulador político do Supremo, Gilmar Mendes. O bolsonarismo se volta contra aquilo que está ali na superfície, mas está lá tentando se aproximar daqueles que, vamos dizer assim, coordenam as marionetes por trás, né? Inclusive do Dias Toffoli, que foi quem também paralisou a investigação sobre o Flávio durante 4 meses no Supremo Tribunal Federal, usou o pedido da defesa do Flávio para paralisar a investigação com base em dados da Receita, quando a esposa dele, Toffoli, estava sendo atingida, quando antes a esposa do Gilmar foi atingida. Isso foi Flávio, julho de 2019. Antes ou depois do Flávio melar a CPI da Lava Foi Toga? tudo mais ou menos no mesmo período. E tudo, obviamente, de uma maneira pensada, estratégica. Quer dizer, eles precisavam se aproximar dos ministros do STF para ter a boa vontade deles e não queriam melindrá-los. O Flávio vem aqui, ele fala um monte de alegação absolutamente rasteira, tomou uma lapada histórica, que eu também reproduzi nesse último vídeo que eu publiquei lá no meu canal, do Alessandro Vieira, senador, que já fez muito mais de críticas e de atitudes concretas contra abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal do que a família Bolsonaro inteira, né? E aí ele mostrou, porque ele foi o cara que encabeçou o movimento pela CPI da Lava Toga e o Flávio foi quem atuou para melar, justamente por ter o telhado de vidro, por ter o rabo preso, por não querer que os ministros do STF ficassem irritados com ele, etc., porque ele estava dependendo de decisões. Então, voltando às questões, depois desse... Espera aí, então, antes de voltarmos nas questões, porque tem mais um pouquinho, só para a gente... lembrando que o Flávio Bolsonaro, ele meio que... A sensação que eu tenho, vendo a mídia e como as coisas aconteceram, se desenrolaram na época, a sensação que eu tive é que o Bolsonaro, ele chegou na presidência, logo ele teve que pegar toda a máquina de governo e transformar em algo que defendesse o Flávio de uma eventual prisão. Então parece que assim, parte dos problemas que Bolsonaro pegou para si mesmo teriam a ver com uma tentativa de livrar o Flávio Bolsonaro de uma prisão. Sem dúvida, mas o Flávio Bolsonaro era o risco mais imediato. O Bolsonaro estava se protegendo. O Fabrício Queiroz, que era o assessor que operava o esquema segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que o Flávio fica dizendo que não houve, que é uma coisa maluca, o MP denunciou. O Flávio, o Fabrício Queiroz, outros funcionários fantasmas ali naquela época. O Fabrício Queiroz, que era o operador de acordo com a denúncia, ele é um amigo de 35 anos do Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que colocou ele lá, era o amigo dele. A filha do Fabrício Queiroz, ela era registrada, porque essa seria a maneira correta de dizer, no gabinete do Jair Bolsonaro em Brasília, enquanto estava dando aula como personal trainer, inclusive de algumas celebridades. O Eduardo e o Flávio, eles tiveram o nome registrado como assessores ali do gabinete da liderança, na época acho que era o PTB, né, do Roberto Jefferson, quando eles eram universitários, eles estavam fazendo faculdade de Direito no Rio de Janeiro e tinham um cargo em Brasília. Depois que isso foi descoberto, inclusive a reportagem da BBC na época, logo depois ali na virada ali da eleição de 2018, aí foi perguntar para o Eduardo, não lembro e tal. E aí você tinha um registro na Câmara e você tinha até o parecer da Câmara dizendo que aqueles cargos tinham que ser ocupados presencialmente, em loco, lá em Brasília. Então, assim, o histórico desse mecanismo, que é muito usado por parlamentares, está presente, foi desnudado por investigadores, profissionais, etc. E quando isso apareceu, aconteceu de surgir a lista do COAF, né, que é o Conselho, o Centro... agora que eu estou meio insônio hoje, eu vou esquecer a sigla, né? O Centro de... O COAF cuida de questões de grana, né? Que detecta a movimentação bancária atípica, né? Ele recebe as informações das instituições financeiras, aí faz uma lista, como fez naquela ocasião, saíram um monte de assessores de 27 deputados estaduais da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que precisa ser investigado de cima a baixo. A gente está falando isso aqui hoje, né? Parênteses, são muitos parênteses, mas é que esse é importante, é para dar a dimensão, porque eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro, você também, né? E olha só, o nosso estado, e o Rodrigo que a ALERJ é estado. Cara? Não, então, o Rodrigo Bacelar, ele foi